O Irã na Bíblia. O papel profético que o mundo ignora. Você já percebeu como o nome do Irã está sempre nos noticiários? Conflitos, alianças misteriosas, ameaças nucleares. Mas e se eu te dissesse que tudo isso já estava previsto há milhares de anos? Que o destino do Irã, desde a sua origem até o seu papel nos últimos dias, já foi escrito nas páginas da Bíblia? A Bíblia menciona essa nação desde o livro de Gênesis, mas não com o nome Irã. Ela aparece como Pérsia, e o mais surpreendente é que seu papel nas Escrituras vai da redenção até o juízo final. Antes de ser um dos inimigos proféticos de Israel, a Pérsia foi um instrumento escolhido por Deus. Vamos voltar ao começo. No livro de Gênesis, depois do dilúvio, Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, tornam-se os patriarcas de todas as nações. Em Gênesis 10, encontramos os descendentes que deram origem às nações da terra. Entre esses descendentes estão Madai, filho de Jafé, e Elão, filho de Sem. Madai se tornou o ancestral dos Medos, um povo forte, guerreiro, que habitava as regiões montanhosas ao norte do que hoje chamamos de Irã. Já os Elamitas, descendentes de Elão, ocuparam a região sudoeste, próxima ao Golfo Pérsico. Em Gênesis 14, ocorre o primeiro conflito internacional narrado na Bíblia. Quedorlaomer, rei de Elão, se une a outros 3 reis para invadir Canaã. Eles saqueiam cidades e capturam Ló, sobrinho de Abraão. Mas Abraão, com apenas 318 homens treinados, derrota esse exército e liberta seu sobrinho. Essa vitória improvável de Abraão envia uma mensagem poderosa: Nenem Impário pode prevalecer contra os que têm o favor de Deus. Mesmo sendo uma potência regional, Elão não resistiu ao chamado divino. Os séculos passam e os descendentes de Elão e Madai crescem em número e força. Vivendo lado a lado na antiga Mesopotâmia Oriental, suas culturas e exércitos se fortalecem. Primeiramente, surgem tribos, depois reinos, até que surge um dos maiores impérios da história, o Império Persa. Deus havia profetizado tudo. O profeta Isaías anunciou que Deus usaria os povos da Média e de Elão para punir Babilônia por destruir Jerusalém. E mais, Isaías também profetizou que um rei pagão, ainda não nascido, seria usado por Deus para libertar o povo judeu do cativeiro e reconstruir o templo. Essa profecia foi feita há mais de 150 anos antes do nascimento de Ciro o Grande. Isaías o chamou de ungido do Senhor. Deus não só anunciou o evento, mas deu o nome exato do rei persa que libertaria Israel. É uma das profecias mais específicas da Bíblia. Ciro unifica os medos e os persas, transforma seu exército em uma máquina de guerra e começa a conquistar as grandes potências da época: Lídia, Babilônia e o Egito. Sua ascensão foi tão extraordinária que até os profetas judeus reconheciam a mão de Deus sobre sua vida. Durante o cativeiro babilônico, um jovem chamado Daniel recebe de Deus o dom de interpretar sonhos e visões. Ele vê a queda da Babilônia e a ascensão do Império Medo-Persa em revelações aterradoras e precisas. Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, uma estátua com cabeça de ouro Babilônia, peito e braços de prata Média e Pérsia, Vando bronze Grécia, e pernas de ferro Roma. O Império Persa é simbolizado por 2 braços, os medos e os persas unidos, mas com a Pérsia se sobressaindo. Daniel também vê um urso erguido de um lado, com 3 costelas na boca, representando Média e Pérsia. As costelas simbolizam as 3 grandes conquistas do Império: Lídia, Babilônia e Egito. Até aqui, já vemos como o Irã, ou melhor, a antiga Pérsia menos, foi usado por Deus para cumprir propósitos grandiosos. Mas essa é só a primeira parte da história. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas revelações mais sombrias, o papel do Irã nas profecias do fim dos tempos, e a guerra de Gog e Magog, após cumprir um papel redentor, libertando o povo de Deus e reconstruindo o templo em Jerusalém. A Pérsia desaparece por um tempo da narrativa principal, mas ela não foi esquecida. Porque
No tempo de Deus, tudo tem um ciclo, e a Pérsia voltará a aparecer, desta vez, ligada às profecias do fim dos tempos. O livro de Esther e o milagre em Susã. Foi em Susã, capital do Império Persa, que uma das histórias mais milagrosas da Bíblia aconteceu. A jovem órfã chamada Hadassa, mais conhecida como Esther, tornou-se rainha da Pérsia. E quando seu povo foi ameaçado de extermínio pelo perverso Amã, Esther se levantou em coragem, arriscou a vida e salvou a nação de Israel. Um milagre que aconteceu no coração do atual Irã. Após os eventos de Esther, a Pérsia não aparece mais diretamente nas Escrituras. O Império Romano assume o centro da história. Mas no nascimento de Jesus, a Pérsia ressurge discretamente. Magos do Oriente, provavelmente descendentes das escolas de sabedoria persa, viajam até Belém guiados por uma estrela. Por quê? Porque eles conheciam as profecias de Daniel. Sabiam que o Messias prometido estava para nascer. Mas o papel mais impactante da Pérsia está nas profecias de fim dos tempos. No livro de Ezequiel, capítulo 38, é descrita uma coalizão militar que se levantará contra Israel. Entre os nomes está Pérsia, ao lado de nações como Cush, provável região da atual África Oriental, Put, norte da África, Gomer e Togarma, próximas à Turquia, e o temido Gog da terra de Magog, identificados por muitos como regiões do norte, talvez a Rússia ou Eurásia. Essa aliança será como uma tempestade sobre Israel. Eles virão como nuvens para cobrir a terra, mas Deus intervirá diretamente. Terremotos, fogo do céu e confusão destruirão os inimigos. Deus será glorificado no meio da destruição. E aqui está algo surpreendente. Em Jeremias 49, Deus profetiza juízo sobre Elão, a antiga Pérsia. Mas também promete: nos últimos dias farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Ou seja, após o juízo, haverá restauração. O Irã, mesmo após se levantar contra Israel, não estará totalmente perdido. Zacarias 14 afirma que as nações que restarem após os juízos finais subirão a Jerusalém para adorar o Senhor. Talvez entre essas nações esteja Elão, talvez o Irã, que foi redentor, inimigo e julgado, também será restaurado. A história do Irã na Bíblia é o reflexo da humanidade, criada, usada por Deus, desviada, julgada e, por fim, restaurada. Da criação à redenção, da queda ao juízo e à restauração final, Deus não esqueceu a Pérsia, e Ele também não se esquece de nenhum povo que o busca com sinceridade. Agora eu te pergunto, você crê que estamos vivendo os tempos proféticos? Os noticiários, os conflitos no Oriente Médio, as alianças obscuras, será que tudo isso está conectado com o que foi escrito há milhares de anos? Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem também precisa entender os tempos que vivemos. Que Deus te abençoe e te dê discernimento para entender os tempos. Se inscreva em nosso canal.